Professora Isabela está de novo aqui com a gente, Coxo. Conseguimos reconectá-la. Excelente. E nós já vamos, professora, para o nosso próximo tema. E o nosso tema é ela, Carla Zambelli. Deixa eu ver aqui o que tem de novidade. O advogado de Carla Zambelli se reuniu com o ministro Edson Fachin para pedir a absolvição da deputada, a matéria do Matheus Coutinho, da equipe do UOL, lá em Brasília. Apesar de já ter maioria formada no STF para a condenação de Carla Zambelli, o seu advogado, Daniel Bialski, estava previsto, né, já deve até ter despachado com o ministro Edson Fachin hoje, para solicitar a absolvição dela ou um pedido de vista para suspender o julgamento mais uma vez. O julgamento está suspenso por um pedido de vista de Cássio Nunes Marques. Pessoas próximas ao ministro Nunes Marques me disseram que ele pediu vistas de julgamento porque quer fazer um voto por escrito. Geralmente, quando os ministros sinalizam isso, é porque eles vão ter alguma divergência. A parlamentar está respondendo a uma ação penal por ter perseguido, vocês estão vendo aí as cenas, com uma arma em punho, um jornalista no centro de São Paulo em outubro de 2022. Ela tinha sido aí agredida verbalmente pelo sujeito, mas ela saiu atrás dele com uma arma em punho na mão. O caso está sendo analisado no plenário virtual e já tem 6 votos pela condenação de Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão. O Cássio Nunes Marques tem 90 dias para devolver o processo depois do pedido de vistas. Talvez ele não demore tudo isso. E Edson Fachin ainda não votou. Se o Edson Fachin pedir novamente vistas, isso aí pode demorar mais um tempo. A defesa diz que a deputada reagiu com o que aprendeu em um curso para se autodefender. Ela relatou que teria se sentido ameaçada por um homem maior do que ela acreditava estar armado no momento em que estava com o seu filho menor de idade. O advogado também aponta que ela possui porte legal de arma de fogo. O Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele atribui a Carla Zambelli, disse isso publicamente de novo, recentemente, a sua derrota nas eleições contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, porque estava muito apertada, essa imagem pegou muito mal, e a Carla Zambelli vem dizendo que é muito peso para ela carregar. Ela deu uma entrevista hoje para a CNN e falou sobre o assunto. Vamos ouvir. Não acho que tenha sido eu a culpada. Eu acho que pode sim ter acontecido algum tipo de mudança de voto, ou seja, pode ter influenciado, mas não acho que a influência tenha sido tão tamanha para poder tomar a eleição dele. Para mim, o Bolsonaro perdeu por outro motivo e não por esse exatamente da arma. Mas é claro, essa declaração do Bolsonaro me deixou bastante entristecida, é um peso muito grande, né, que para uma pessoa carregar, ainda mais uma pessoa como eu, que sou patriota. Professora Isabela, ela já tinha dado essa declaração para Andressa Sadi, né, do G1. E olha, nesse caso eu quase que eu concordo com o Bolsonaro, porque assim, a diferença era muito pequena e as imagens dela com essa arma na rua e do Roberto Jefferson recebendo a polícia com a metralhadora podem ter sim ter feito a diferença. A senhora acha que o destino da Carla Zambelli como política, a carreira política dela, inclusive se ela vai ou não para a cadeia, já está selado? Raquel, eu acho que tem uma combinação de coisas aí em relação ao efeito que teve na eleição. Porque o caso da Carla Zambelli aconteceu bem na véspera, né? Então, a repercussão, se a gente for comparar com a do Roberto Jefferson, foi muito ampla a repercussão do Roberto Jefferson, inclusive atirando contra policiais, né? É sempre bom lembrar disso, que ele tinha um arsenal de armas e chegou a disparar contra policiais. Então, acho que a combinação disso tudo, e a gente também teve outros casos de violência política por parte de civis, eu acho que teve um impacto. Agora, dizer que foi apenas a Carla Zambelli, fazer como o Bolsonaro faz, que é atribuir a Carla Zambelli, eu acho demais.
O futuro da Carla Zambelli, eu acho que tem uma coisa, uma estratégia em relação à defesa, que é também de ganhar tempo, né? Por quê? Isso porque a Carla Zambelli só eventualmente perde o mandato depois que não houver mais possibilidade de recurso. Então, ou seja, quanto mais tempo a defesa conseguir ganhar, melhor para a Carla Zambelli. Agora, o destino político da Carla Zambelli, ele é delicado por quê? Porque ela é vista como uma espécie de traidora do bolsonarismo e traidora da direita. Então, ou seja, ela vai ficar muito difícil ela conseguir os votos de quem cai nessa narrativa do Bolsonaro de que ele perdeu a eleição por causa da Carla Zambelli, né? Então, acho que o futuro dela é um futuro, digamos, que ela vai ficar sem lugar na política, em relação a não ter mais esse apoio. E aí eu me lembro, inclusive, de uma manifestação que eu estava na Avenida Paulista, em que a Carla Zambelli foi muito vaiada pelos bolsonaristas, teve que sair com a ajuda de seguranças. Então, enfim, quase no limite da violência física. E as imagens mostram uma coisa que é inequívoca, né? Que a Carla Zambelli não estava realmente se defendendo. Ela vai para cima desse jornalista, ela pede para ele se deitar no chão, ela faz com que ele peça desculpas. Então, ou seja, e ela está com outros seguranças, todos eles armados. Então, as imagens não sobram muita dúvida, né? Eu acho que mais dia, menos dia, com mais ou menos tempo, ela vai acabar sendo responsabilizada por isso. Couto, você que é profissional da comunicação e trabalhou assessorando o Lula, então tem experiência com esse assessoramento de políticos, para que ela está dando essas entrevistas, essas declarações? Eu acho que é um absurdo o Bolsonaro atribuir a derrota dele na eleição à tentativa de homicídio da Carla Zambelli. É um exagero, né? Ela falou que foi outro motivo da derrota, não disse qual foi o outro motivo. Mas eu posso dizer para ela que foram vários. A gente está vendo isso agora no julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Ele perdeu pelo conjunto da obra, a começar pelo que ele fez na Covid, né, que deixou 700 mil mortos no Brasil. Tem N motivos, não faltam motivos. Agora, eu concordo plenamente com a professora, com a Isabela, que ela não tem futuro. A Carla Zambelli não tem futuro, porque ela vivia do Bolsonaro, do bolsonarismo. Rompeu, foi chamada de traidora, acabou o fim de carreira. Da mesma forma, o Roberto Jefferson. Bom, esse nem se fala mais nele, né? Mas ela tem outros processos ainda, não é só esse. Ela responde a outros processos. Não tem futuro. Ela pode adiar, mas ela vai cumprir pena sim. Quando eu disse que eu quase concordava com ele, é porque a diferença foi muito estreita. Ele tinha todos esses problemas, ele tinha muitos motivos para perder, mas apesar de tudo isso, a margem era deste tamanho. E aí ela teve ali o seu quinhão. Raquel, eu não consigo imaginar alguém que ia votar no Bolsonaro e que deixou de votar por causa disso, dela correr armada, porque eles defendiam isso. Todo mundo armado, você lembra disso? Mas tinha um centro ali, Couto. Eu vou defender meu ponto de vista, porque tinha um centro ali que estava em dúvida entre Lula e Bolsonaro, que não é nem lulista nem bolsonarista, e que estava pesando, que o que valia para aquele centro ali era a defesa da democracia ou o risco de volta da corrupção. Era isso. E aí a imagem da Carla Zambelli perseguindo uma pessoa na rua de arma na mão é de uma força do que representa esse bolsonarismo. Assim, essa é a minha avaliação. Assim, é quase que você vê estampado na sua frente o que pode representar essa violência que eles pregam. Eu pensei só nos bolsonaristas que devem ter gostado da cena. Não, mas esses já estavam com o Bolsonaro. Mas tinha ali uma fatia pequena da população que acabou decidindo a eleição que pesava essas duas coisas. Era a democracia está ameaçada e do outro lado tem um risco de volta da corrupção. Essas pessoas viveram esse dilema, quem não tem compromisso com um lado ou com o outro. E aí eu acho que o símbolo que ela coloca, ele é muito marcante do que é Jair Bolsonaro ou do que ele representa. Assim, foi dessa maneira que eu vi. E como a diferença foi muito estreitinha, eu acho que é por isso que ele joga nas costas dela e eu acho que ele não deixa de ter um pouquinho de razão.
Mas respeito a posição de vocês, acho que também é o conjunto da obra também. Professora. Raquel, eu queria fazer um comentário que o Couto disse o seguinte, que ela não atribui, né, ela disse que tem um outro motivo, mas ela não diz qual é, que pelo Bolsonaro ter perdido a eleição, mas eu acho que é fácil da gente conseguir imaginar qual é, que é o fato de que a Carla Zambelli não acredita nas urnas eletrônicas, ela não acredita no processo eleitoral. Então, o que isso significa? Inclusive que ela fez aquela ponte, né, de trazer o hacker de Araraquara. Então, ou seja, na cabeça da Carla Zambelli, eu acho que a questão é a seguinte, Bolsonaro teria ganhado a eleição se não houvesse algum problema no processo eleitoral, nas urnas, o que não é verdade, a gente sabe que não é verdade, mas eu acho que ela atribui a isso, o que coloca o Jair Bolsonaro numa posição ambígua, porque uma hora ele diz que não acredita nas urnas, foram fraudadas, e na outra ele diz que então que foi correto, mas ele perdeu por causa da Carla Zambelli, ele vai ter que decidir qual é a narrativa que ele vai usar. Essa fake news das urnas não dá mais, né? Ele voltou a repetir isso tudo de novo, no cercadinho. Da outra vez, parecia que a gente estava entrando num túnel do tempo. Falava, nossa, meu Deus.